Hoje eu estou em um restaurante que atravessou 2 décadas sem depender de modismos. 20 anos vendo dietas irem e voltarem. 20 anos assistindo o fit nascer, crescer e virar estratégia de marketing. 20 anos fazendo comida, simplesmente comida. E talvez essa seja a palavra mais sofisticada que a gente pode usar hoje: comida. Eu estou no Natural Club, conversando com a Marlete, que construiu um restaurante baseado em um princípio simples, mas exigente: partir de alimentos de verdade e aplicar técnica, consciência e responsabilidade. Neste episódio, nós vamos falar sobre a diferença entre culinária e gastronomia. Vamos entender o que realmente significa natural. Vamos discutir o impacto do grau de processamento dos alimentos. Vamos falar sobre marmitas congeladas sem preconceito. E vamos tocar num ponto delicado. Nem tudo que é fit é saudável. Se você acha que saudável é rótulo, talvez esse episódio te provoque. Se você acredita que comida pode ser cultura, ciência e responsabilidade ao mesmo tempo, você está no lugar certo. Eu sou Ira Soraya e começa agora mais um Nutri Isso Pode? Como surgiu o Natural Clube há 20 anos, Marlete? Eu sempre conto essa história. Nós parecíamos um ET, né? Um extraterrestre aqui em Cuiabá. A ideia veio pela minha experiência de saber coordenar e produzir alimentação, né? Como nutricionista, eu tinha essa experiência. Mas eu não queria só produzir refeição para matar a fome daquele cliente que entraria no restaurante. Eu queria que a nutrição pudesse estar lá dentro de uma forma visível, né. Eu acho que aí foi a decisão muito difícil, porque eu usava a palavra natural, né, nesse contexto de alimentação saudável, não era compreendida, todo mundo achava que era um restaurante vegano, vegetariano, e aí eu sofria com isso. E Cuiabá estava num momento que não tinha ainda muita abertura para isso, né, no mercado de food service. Então, assim, foi no mínimo 5 anos atendendo poucas pessoas, até que começou a dar uma pequena alavancada, né. A Arroz integral. Quantas vezes eu tive que ir de não tinha distribuidor, nem nos atacadistas, então eu ia nos supermercados, ia comprando de quilo, porque não tinha, sabe, em volume maior. Então foram muitos desafios. O que significava isso, comida natural, quando você começou? Qual que era a ideia? Então, era oferecer. Eu fiz um protocolo de tudo que a gente aprende no banco da faculdade, né. Você vai no nutricionista, ele diz: "Ah, diminui isso, né, coloca mais legumes e verduras, não faz fritura". Se você passa por um médico também, ele fala coisas similares. E aí onde que você encontrava isso aqui em Cuiabá? Não encontrava, né, você ia ter uma alimentação boa, gostosa, mas não com esse viés. E aí eu falei assim: "Vamos colocar no papel, vamos fazer um protocolo do que a gente vai conseguir executar? Tá, não fazer frituras, não usar, qualquer tipo de óleo, né, usar azeite e óleos especiais, usar o máximo de alimentos in natura, trabalhar com alimentos mais integrais, preparar os molhos, os caldos", e fomos colocando. Foi o grande desafio também, né, era transformar essa teoria em prática, né. Então, como nutricionista, eu tive que buscar, né, ou na culinária ou na gastronomia, coisas que pudessem me fortalecer, porque ali naqueles poucos minutos, hoje uma pessoa gasta aí de 15 a 20 minutos no horário de almoço, né, dentro de um restaurante, então é assim, é a hora do seu show.
E aí, como é que você vai convencer que aquilo que você está fazendo realmente vai fazer a diferença na vida, na saúde daquela pessoa? Realmente, acho que esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, né? E isso de uma forma comercial, que também era inédito aqui em Cuiabá, né? E o que mais mudou na relação das pessoas com a comida nesses últimos 20 anos que o Natural Club está aí? Olha, uma pergunta grande. Primeiro era essa comunidade que a gente tem, ela não tinha essa visão, ela não percebia que uma alimentação dentro de um restaurante comercial poderia ter esse viés do saudável, né? Então, num primeiro momento, parece que as pessoas só conseguem te enxergar por conta daquele desejo de emagrecer, né? Então, assim, é o primeiro gancho. E com o tempo, eu achava engraçado, porque vinham. Eu só tinha público feminino. Dentro dessa conversa, porque eu sentava para conversar com esses poucos clientes, ela falou assim: ah, mas meu marido tem problema de pressão alta. Ah, vem com ele aqui que a gente vai conversar. De repente, essa nossa alimentação, que é com menos sal, não tem industrializado, vai ser adequado. Não, 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 pode deixar que eu respondo tudo o que você precisa. Falei, nossa, eu acho que esse marido dela ainda, né? Demorou para a gente convencer as pessoas desse projeto de médio a longo prazo. Então, no começo era só mulher, quase não tinha o público masculino, criança, adolescente era zero, não era pouco, era zero. Então, Ira, a mídia, nesse aspecto, com a evolução da ciência, da tecnologia, ela foi favorável, né? Porque quanto mais isso foi sendo colocado, né, essa coisa da saudabilidade, da longevidade, da alimentação saudável, isso foi favorecendo. Não é assim, numa onda forte, é a conta-gotas, né? Porque você também que trabalha, né, com a mudança de comportamento, você sabe, né? Não é só a informação que vai gerar a mudança. Então, assim, esse público hoje, ele lê mais, ele olha mais. O nosso buffet na hora do almoço, ele tem que ser bem descrito, né? Se tem o glúten, se não tem o glúten, O nome se dos tem a pratos. lactose, é o nome dos pratos. Aí tem a história dos pimentões, porque eu tenho pessoas que têm aversão a pimentão, eu tenho o problema do alho. Então, a gente foi, da coletividade, foi saindo essas informações que talvez só como nutricionista eu não iria identificar. Então, essa conversa com o público ajudou. E eu percebo que eles ficam procurando lá. Eu falei assim: eu queria uma forma dele enxergar rápido, né? Mas ainda não achei. Porque eles realmente procuram. E se tem carne, se tem ovo. Então, as informações, eu acho que é a mudança que eu mais enxergo. Marlete, para você, qual é a diferença entre culinária e gastronomia? Pois é, esse é um divisor de águas quando você olha para o conhecimento, né? Todos nós chegamos, né, em altura da vida, aquilo que você come em casa. Então, tem um conhecimento. Tem uma culinária que era lá da sua casa, da sua avó. Se você é de Minas, é extremamente regionalizado. Se você é de Goiás, de Mato Grosso do Sul, então tem a culinária regional, que é a história, faz parte. A gastronomia no Brasil, ela chega um pouco mais tarde, porque vieram os cursos que não tem tantas décadas assim, né? Sim, Nos grandes centros, né? Então começa a se formar chefes de cozinha. O chefe de cozinha é um profissional que estuda a alimentação, as técnicas, as culinárias de todos os países, a história. E ele tem uma competência ou de mudar, fazer uma coisa inédita, ou de fazer uma releitura de um prato típico daquela região. E está tudo certo. Ele tem esse domínio. A pessoa, vamos pensar numa cozinheira tradicional, uma cozinheira de um restaurante tradicional, de uma marmitaria tradicional, ela também tem o conhecimento. Ela não tem todos os elementos desse chefe de cozinha, mas ela consegue fazer pratos ótimos. E ela repassa isso provavelmente para as pessoas próximas a ela.
Então, o chefe de cozinha, ele tem muito mais técnica, ele tem muito mais conhecimento, mas a culinária, ela tem uma importância enorme, porque ela é a prática. Então, a gente não é separado. Aí vem uma nutricionista que fala assim: não, eu quero pisar nos dois lados, né? E aí eu entendi que eu tinha a minha visão de nutricionista, né? A gente é bastante séria, né? E técnico, exatamente. Mas que eu tinha que ter uma desenvoltura diferente lá na cozinha, né? Porque eu não tenho chefe de cozinha na minha organização, mas eu tenho as cozinheiras. E eu precisava estar, ó, pau a pau ali com elas, entendeu? Certeza. Fui eu fazer um curso, né, um determinado tempo, de cozinheiro profissional. O que foi ótimo, Ira, porque me deixou íntima da cozinha. E aí a gente fala uma linguagem hoje muito fácil. Todo Às mundo vezes eu tem. faço um desenho, as meninas já pegam a ideia. Por quê? A gente está acostumada com essa lida. Eu já ensinei muita técnica aqui da gastronomia, então eu também leio coisas da gastronomia, faço cursos mais rápidos da gastronomia, porque tem a técnica. E eu preciso aplicar lá na cozinha, porque eu tenho processo, eu tenho coisas da nutrição que eu quero preservar, então isso me ajuda muito. Como você equilibra, Marlete, tradição e técnica dentro do Natural Clube? Então, a tradição, eu acho que a gente está escrevendo um pouco, sabe, Ira? Quando a gente está falando de alimentação saudável, não é que ela não existia, ela sempre existiu, né? Eu até acho engraçado que parece que a gente precisou batizar novamente a comida Comida de verdade. como comida de verdade. Eu falei, nossa, foi batizado novamente, né? Comida de verdade. Mas é aquela da minha infância, era comida de verdade, né? A minha também. A sua também, né? Porque a gente teve assim, muitas nuvens aí, muitas tempestades, eu acho que no meio do caminho. Eu entendo que a técnica, a gente tem equipamentos, tem a tecnologia, hoje tem até a IA a seu favor. Só que tem um divisor de águas. Ou eu me perco aqui nesse meio com alguns conceitos que, no meu caso, eu não quero. Acho que a gente vai falar disso depois. E aí eu me deixo levar, né, por esse marketing aí que vai flutuando. Então, eu tenho que saber muito bem que a minha tradição, a tradição do Natural Club, A essência. a essência é partir do alimento in natura. E com poucos passos, chegar num prato de comida, numa refeição, sem inventar muita coisa. Eu vou ter técnica, eu vou ter equipamentos diferentes, vai me ajudar no corte, eu vou ter processo, eu posso perguntar para a IA algumas coisas, né? Mas não é o problema nem a tradição, nem a técnica. O problema é esse meio aqui que ainda está nebuloso, né? Então, assim, eu tenho que fazer uma ponte e eu continuo comida de verdade. Realmente acho que esse é o maior desafio É, hoje, porque as pessoas estão voltando para isso e com alguns vieses aí, eu acho, né, de tem umas conhecimento. nuvenzinhas aí. Você falou aí dessa ponte que você anda fazendo e talvez a inovação ela é quase que inevitável, né? Eu vejo a inovação sempre com a chegada de conhecimento. Porque a chegada de equipamentos, essa é boa, sabe? Ela não prejudica o processo lá na produção de alimentos. Ela sempre tem vindo para nos ajudar. Eu me lembro, assim, vou dar um exemplo bem fácil. Quando a gente começou, a gente estudou isso, legumes a vapor, né? Feito Sim. no vapor. Tá, mas com que equipamento que eu faço legumes a vapor, né? Então fui eu lá atrás, aí achei panelas grandes que colocava outra dentro, toda furadinha. Nossa, um trabalho que só, né? Dentro de uma Com cozinha. certeza, grande. Aí hoje a gente tem um forno top, super legal, né? Que faz N coisas. Dentre elas, cozimento a vapor dos legumes. Poxa,
Então casou com a minha necessidade, né? E a outra coisa que eu fico muito de olho, quando você vai para uma feira de alimentos, a gente é paquerado, né? Por muitas novidades. Sem dúvida. E a grande maioria está dentro da indústria de alimentação, né? Então, quando a gente pensa assim, quando você calcula lá distribui os princípios nutritivos de uma dieta alimentar, tem lá X gramas de proteína, né? Sim. Eu vou cair na tentação de oferecer o aminoácido, né, que vai formar a proteína, ou eu vou dar a carne, o frango, o peixe ou o vegetal, que também é fonte de proteína. Sim. Aqui a gente tem que ficar dentro Do alimento do in alimento natura. in natura. Mas é uma escolha, né? Sim. É uma escolha. Mas eu acho que quando as pessoas buscam um restaurante também, Marlete, estão buscando comida, né? Dificilmente alguém vá para um restaurante, embora a gente tenha estações por aí que se chamam estações saúde, né? Em que as pessoas vão para tomar shake, por exemplo. Não, quando a gente Não. vem no Natural Club ou em outro restaurante, a ideia é que eu vou comer comida, né? Então acho que você tem essa grande vantagem de estar mostrando isso. É, Aqui a gente inova com tecnologia dentro da cozinha, mas a comida, a ela comida continua com é. a essência de ser natural. Uma das coisas que é bastante desafiador para mim é a criatividade, né? Sem dúvida. A criatividade ali no buffet, que é aqueles 15 minutos que eu falei, né? Que é o momento do show, ele tem que ser atrativo, né? Tem. Esse forno que eu estava te falando, a gente fez recente, a mandioca cozida e depois ela vai na função de assar. Lógico, ela não fica idêntica a uma mandioca frita, tá? Não tem o óleo ali. Mas ela dá uma coisa da crocância. E aí a cliente fez assim para mim: frita? Eu cheguei perto e falei: ah, mandioca? Falei: não, é assada. Como? Eu falei: ah, tem um equipamento lá que me ajuda muito nessa função. Tem outras coisas a nível doméstico, você também alcança isso, né? Claro. Então por isso que eu falo, a gente tem que escolher, né? Não vai ter aquela quantidade Do óleo? do óleo, nem o excesso de sal, né? Às vezes o pessoal ainda serve uma batata frita aí com queijos cremosos e mais bacon, né? Fica uma mistura grande, né? Com certeza. Mas, É isso, né? é, De que forma que a gastronomia pode melhorar o valor nutricional de um prato? olha, quando eu aprendi a fazer as bases dos caldos, né? Nossa, foi assim, maravilhoso, né? Quando eu aprendi o sabor e a melhor forma de usar os temperos naturais, eu sou completamente apaixonada, né? Hoje, se eu pudesse investir em alguma coisa, acho que eu ia fazer uma horta, sabe? Então, a gastronomia, ela tem esse poder, sabe? De olhar para o alimento, aplicar a técnica certa e dali você também sair do alimento in natura. Então, a gastronomia é uma grande aliada. Sem A dúvida. gente tem que entender que você vai ter uma gastronomia voltada, às vezes, para eventos, né, para festas, e tá tudo certo, gente. Claro, é o É o momento. momento, é o propósito. Para o dia a dia, quando eu vou pesquisar as coisas, eu vou pesquisar para a nossa realidade, né? Outra coisa que eu acho importante, a gente não se deixar, não pode deixar passar em branco. Eu vejo um sofrimento. Eu vou lá para a área de sobremesas, né? Quando a gente pensa na fava de baunilha, que não é daqui, que custa caríssimo, né? Sim. Tudo bem, se eu tenho uma confeitaria de alta gastronomia, eu vou precisar, de repente, daquele elemento, né? Claro. Daquele ingrediente. E eu também vou cobrar por isso. Mas eu penso assim, gente, no dia a dia, eu não preciso colocar a essência de baunilha, né, que é artificial. Eu, particularmente, não gosto, né? Sim. Então, assim, eu vou fazer um caramelo, eu vou tostar essa castanha, para essa crocância, para esse aroma, para esse sabor ficar um pouquinho diferente, mas mesmo sem aquela baunilha, né, clássica. Então, a gastronomia, ela te dá essa coisa das técnicas.
que para mim é o grande divisor. Quem ganha é aquele prato, aquela refeição, é a comida de verdade lá na frente, né? Com certeza. Não é para a gente ficar adicionando um monte de ultraprocessados aqui, Exato. né? Eu acho que um exemplo disso que a gente pode falar é da cúrcuma, né? Ou açafrão, né? Para a gente na Ótimo. cozinha é o É o açafrão. açafrão. E aí, quando você vem com essa coisa da técnica da gastronomia, né? E aí pensando no valor nutricional para agregar isso junto, eu acho o açafrão é um exemplo clássico, porque se você coloca o açafrão desde o início do preparo do prato, você perdeu aí mais de 60% da ação dos Da ação. flavonoides, Uhum. que é exatamente a substância que a gente quer para ser anti-inflamatória, que é o grande, né, propaganda, vamos dizer assim, do açafrão, Todo mundo é quer, isso, né, Ira? exatamente, que seja anti-inflamatório. E se você não sabe fazer o uso do açafrão, você não vai ter essa função. Então, quando a gente pensa em melhorar o valor nutricional, eu que não sou dona do restaurante, eu penso Olha sempre por nisso, isso, né? olho por isso, falo Uhum. assim, nossa, imagino que ela coloca açafrão no final do preparo do prato, que é para garantir Para isso. garantir, Então, foi ótima essa tua lembrança. E eu percebo assim que o sabor do açafrão, e aí a gente vai um pouquinho mais longe, né? Quando a gente consegue o açafrão mesmo, o de tubérculo, raiz, é um sabor intenso, a cor, a cor dele é outra, né? E quando a gente compra o pozinho, mesmo que seja uma boa referência, nem sempre a gente alcança tudo isso, né? claro, porque o processo de De preparo do pó preparo. já perde um pouco aí. Isso mesmo. Quando a gente coloca no forno, eu também sou meio metida cozinheira, então de vez em quando eu faço o Mas pó dessa, a gente aprende né? muito. É. Marlete, como que você enxerga o grau de processamento dos alimentos nessa comida? Nossa, E assunto, claro, pensando na saúde, obviamente, né? assunto sério, né? É, Se a gente for recuar aí no tempo, a nossa comida de verdade, né, era feita normalmente na casa pela mulher, né? Quando a figura da mulher ela passa a entrar na sociedade já como no trabalho, né, externo, isso foi sendo delegado. A história é simples, a indústria de alimento ela entra nesse vácuo, né, e ela vem, a gente tem isso, bem fácil, né, as coisas enlatadas, apertizadas, né, que a gente estudava, e para isso durar mais, tinha que ter alguma coisa ali, que tá, são os nominhos, né, que a gente sempre diz de um jeito fácil. "Você tem isso em casa?", "Não", então deixa aí na é, prateleira, né, não te não serve. vão ninguém brigue comigo, por favor. Mas como a gente trabalha com alimento in natura, a gente tem que ser transparente. O alimento ultraprocessado, você vai ver lá na tabela nutricional, vai ter proteína, não vai? Vai, Vai ter carboidrato, mas, né, tem uma porção de tem uma agregar. porção de primos ali não tão do bem, né? E isso ao longo do tempo virou o quê? Rotina, né? Ninguém mais se apossou da cozinha, do lar, como era feito antigamente, ninguém mais. Muito legal essa fala sua, porque até eu não tinha atentado muito para isso, que exatamente foi nesse vácuo quando a mulher sai para trabalhar, a indústria aproveita da situação e começa a fazer os industrializados, e daí os ultraprocessados vêm na sequência, né? Exatamente. E ela vai ocupando os termos, né, prático, né, Fácil, fácil, tempero tempero do amor, do coração, tem alguma coisa afetiva, né. sim. Refrigerantes é o momento do encontro, né. Aí você vai se dar conta que aquela coisa também vicia, porque é viciante sim, não dá para a gente negar, É porque né. tem Tem até dentro açúcar, também tem dos tem o realçador de glutamato, sabor. realçador de sabor e etc e tal. Então, são muitas coisas para a gente equacionar num momento só. Essa mãe ou aquela pessoa responsável pela execução da refeição, ela continuou, né, no mercado de trabalho,
E às vezes, eu percebo assim, nós temos gerações que não se apropriaram desse conhecimento. Sim, Lembra da culinária que eu falava que ela é a sim. tradição? Esse grupo aqui tem uma faixa etária aí que acabou não tendo, ele não vai ter essa história para contar como nós Não teve não acesso. teve acesso, porque ele não foi mais. Ele também pede pelo aplicativo, né? Então, essa pessoa responsável pela execução das refeições, essa ausência dela na família, a gente perdeu. E volta lá com os ultraprocessados. E cada vez melhores, né? As embalagens Mais lindas, bonitas, mais mais bonita, saborosas. fácil de abrir, né? Gente, antigamente a gente, minha filha não sabe usar aquele abridor tradicional de uma Sim. lata, né? Hoje tem Você só puxa. só puxa. Tudo é o quê? Praticidade, né? Exatamente. Eu sempre uso para os meus clientes e amigos, eu falo assim: olha, eu vou cozinhar lá em casa, na minha casa. E aí eu quero fazer um creme de milho, ou um milho refogado, ou um milho cozido. Eu pego a espiga de milho no supermercado, né? Sim. Tiro a palha, às vezes, ou só debulho ela, tiro os cabelinhos lá e vou fazer a receita que eu quero. Então, eu parti de um alimento in natura. Uhum. Na sua casa tem o milho enlatado lá? Ah, sempre tem um. Por quê? Ah, para uma emergência, né? Para uma emergência. Aí falta o que, Ira, que a gente perdeu? A organização dessa cozinha, né? Como a gente não Dispensa, faz a dispensa, é a lista de compra, claro. né? Então, assim, você vê que tudo foi desmontado, foi sendo desmontado geração por geração. Eu acho que eu vou falar como nutricionista, como mãe, como pequena empreendedora. A minha proposta, eu não sei o quanto que ela alcança, mas ela tem isso muito claro e muito transparente. A gente veio para isso. Algumas coisas a gente ainda não alcança, porque talvez a gente não tenha fornecedor local, então tem algumas situações, mas isso é muito transparente e a gente tem essa consciência muito forte. Então, hoje, quando a gente tem crianças, adolescentes, idosos circulando por aqui, nossa, eu durmo tranquila, porque eu sei que a gente está oferecendo o que tem de melhor aqui, sabe, nessa proposta de alimentação saudável. Marlete, vocês trabalham, o Natural Clube trabalha com alimentos só in natura? Então, eu não tenho 100%. Ó, o que que eu tenho hoje que passou por um processo, não é o ultraprocessado não, mas por um processo de industrialização. A ervilha, para mim servir a ervilha, e não são em tantos pratos assim, mas se eu preciso, eu vou fazer uso dela congelada. Então, se a gente lembrar lá daquela escadinha, né, Sim. o congelamento é um processo de conservação. Então, eu alcanço isso, eu não tenho ela in natura. Se eu quiser fazer alguma coisa com palmito, eu também não tenho esse acesso. Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas lá em casa eu compro uma bandejinha de palmito no Sim. supermercado, mas a gente está falando um pouco de quantidade, então eu não consigo. E aí também, Ira, eu tenho essa escolha de não fazer muita coisa com esses itens, porque Claro. seria fácil, né? Um Sim. molho de tomate feito na casa, os caldos feito na casa. Eu acho tão fácil fazer molho de tomate. É sério, acho É que sério. gasta uns 30 minutos, 40 para fazer um molho de tomate pedaçudo, assim, bem Ai, gostoso. você É, já assou ele para fazer depois o molho? tipo um tomate confite. Confite, concassê que a gente fala. Você assa, né? Porque ele desprende um pouco mais De do. água. E o sabor ali. Ah, é bom demais, né? Sim, com certeza. Marlete, o que que você acha desse termo fit, que agora não, né, nos últimos anos as pessoas vêm com essa ideia de fit. Ai, meu Deus do céu, eu já tive tanto embate com esse nome. Ó, na prática, eu não sei quem criou fit, sabe? Eu acho que eu preciso pesquisar, mas porque não tem alimentação fit. O que que é fit? A palavra Em fit na inglês. cabeça das pessoas é para emagrecer. É magro, É fit, magro, magro. fit, magro, então.
comida magra, né? Aí gente, teve a onda da batata doce com frango, né? Peito de frango e Peito de batata doce. frango e batata doce. Fit, fit, fit. Eu pensava, mas pode comer à vontade, né? Então, é um marketing muito danado, né? O marketing, nesse momento, ele é perverso, né? A gente fala, pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Cuidado. Aí você vai no supermercado, tem a barrinha de cereal fit. Olha a composição. Floco de arroz, floco de milho, não é? Um monte de carboidrato lá. Simples. Xarope de glicose, Xarope às de vezes. glicose. Aí tem umas bolachinhas assim que é de sabor não tem nada, mas teve uma época da moda de arroz. Gente, o que, que é aquilo, né? Biscoito de arroz. Biscoito de arroz fit, né? E aí, assim, para mim é uma enrolação, né? Eu É também uma enrolação. concordo, eu acho que é uma fala bem comercial, o objetivo Comercial. é meramente comercial e as pessoas acabam indo nessa história, né? E acham que se não tem açúcar e se não tem trigo, né? É fit. É fit. E na verdade, quando tira o açúcar, tira o trigo, muitas vezes entra um monte de coisa que são muito mais Comprometedoras, né? comprometedoras da saúde do que aquilo em si, do que a comida de verdade que a gente vem falando, né? É isso. Essa mudança de comportamento eu fico observando no supermercado. Eu vou nos atacadistas de maior porte, menina, eu vejo aqueles carros, são carrinhos maiores, né? Às vezes está o pai, a mãe e as crianças, né? E eu vejo aqueles, Barras. são uns pacotes assim, com vários sabores daqueles salgadinhos, né? Que eu falo assim, nossa, a alegria das crianças tá aí, né? Porque passa a ser assim até um presente, né? Naquele Claro. momento. E eu entendo, gente, eu não estou criticando o pai nesse momento, mas está fácil, cabe no orçamento. Mas e as frutas mais comuns? Será que essas crianças têm o hábito assim de consumir, Não, né? não De tem. vez em quando? Então a gente tem que tomar cuidado. É, É informação, né? é informação. Marlete, vocês fazem produtos congelados aqui no Sim. restaurante, né? Então, como é que você consegue garantir qualidade para essas marmitas congeladas? Quando a gente foi atrás do congelamento, eu também pensei na palavra praticidade, mas eu não queria colocar nada para ajudar a conservar. Eu queria só o frio. E a gente se deparou com um conceito que a indústria, quando lá atrás colocou os alimentos congelados no mercado, os grandes players de alimentação, era aquele congelado que, quando descongelava, ficava aguado. Então, teve assim, uma grande rejeição no mercado. Não foi assim, top. E eu falei assim, não, mas não é isso que eu quero. Né? Então, eu tive que pesquisar equipamento, e de uma forma resumida, entender que o prazo de validade daquilo que eu almejava ia ficar pequeno. Né? Então, um ano, né, eu pego lá uma lasanha no supermercado, prazo de validade, um ano, tem alguma coisa além do frio ali dentro. E na legislação, eu teria de 90, no máximo 120 dias, fazendo o shelf life, né, que é o teste de prateleira, etc. E tal. Mas com qual equipamento que eu ia conseguir a qualidade que esse cliente fosse abrir em casa e aquecer e falar assim, nossa, realmente parece uma comida feita na hora. Aí a gente aprendeu a técnica do ultracongelamento. Então, é um equipamento de uma forma simples, toda dentro de cada molécula do alimento lá tem as gotinhas de água. Quando ela é passada por esse túnel, por esse equipamento que chama ultracongelamento, ela rapidamente é aprisionada. Então, ela não faz cristais de gelo, que é como se fosse uma pontinha, que se for naquele freezer lá doméstico da gente, em casa, sobrou uma lasanha, eu vou congelar aqui no meu freezer, tudo bem, não está errado, não é que vai estragar o seu alimento. Mas ele provavelmente, aquela pontinha ali que foi um congelamento demorado, ele vai romper a membrana da célula e essa água vaza para o exterior.
é simples, não é que está estragado, mas não fica muito legal, não fica apresentável. Então, o equipamento certo resolveu essa questão. A técnica do preparo é exatamente, lembra o protocolo que a gente usa, é a mesma coisa, não muda nada. A quantidade de sal, de óleo, no vapor, sem fritura, grelhado, carne magra, etc. e tal. Molho, tudo feito aqui. E aí, prazo ou de 90 ou de 120 dias. Então, isso comercialmente dificulta um pouco, né? Ah, eu quero mandar daqui para outro estado. Dificulta, né? Quando você tem 1 ano para vender o produto, é uma coisa. Claro. Quando você tem 90 dias, você tem que ter a certeza de que aquele lote vai ser vendido. Mas é isso que a gente quer, então a gente não abriu mão. Mas eu acho que esse tipo de informação, Marlete, que é importante, que eu acho que vocês passam isso nas redes sociais, é falar disso, que o seu produto ele tem esse diferencial. Ele é congelado, ele é prático, é saboroso, ele tem um prazo de validade mais curto. Eu acho que o consumidor final entende essa Hoje a conversa. gente tem um público que realmente já entende, compreende, elogia e salva, né, esse. Mas mesmo assim, Ira, eu trabalho a favor. Eu sempre falo, olha, ninguém vai viver de congelado. Claro. Não é o nosso propósito, É né? para as É emergências. para as emergências. Então, assim, eu estou fazendo um curso e à noite eu estou chegando É, tarde, ou então, assim, minha filha leva, por exemplo, para o cursinho, sim. né? Então, é um salva-vida lá, né, nesse momento. Ou às vezes até final de semana, né? Claro, para mim funciona muito como isso. Como uma Eu tô emergência, fazendo, né? hoje a minha ideia era cozinhar, não vai dar tempo. Hoje eu vou lançar a mão do Eu congelador. sempre digo, a melhor opção até para mim, porque eu cozinho em casa também, é fazer a nossa comida. Claro. Tá tudo certo. Marlete, vamos falar um pouco você já mostrou aí, falou, né, que o congelamento, o ultracongelamento é super bom e agilizou a sua vida, mas isso garante sabor, garante que os nutrientes eles sejam preservados, como que é isso? Se a gente for na história novamente, a gente sabe que o frio, ele conserva os alimentos, né? Então, isso traz para nós uma certeza. O frio não é inimigo. A técnica do ultracongelamento permite esse sabor, porque aquele prato descongelado não vai ficar aguado, né? Não vai ficar sem graça. Quando a gente pensa em nutrientes, o que mais me preocupa é a vitamina C. As proteínas ficam garantidas, os carboidratos, os lipídios também, apesar de não serem muitos. Mas, assim, seria a vitamina C, né? Que eu, em pratos salgados, a gente nem tem muita fonte de vitamina C. Então, assim, eu falo assim, ó, isso aqui vai ter que ficar para as pequenas refeições, para o seu café da manhã. É aquela coisa, é a fruta, ou é o suco de legumes, é a salada de fruta, que você tem que inserir no seu dia. Claro. Né? Nossa, acho que essa é uma notícia e uma informação bem legal para quem está nos assistindo, que é exatamente isso. Porque tem muita fala, né, nas redes sociais sobre porque o congelado perde muita coisa, é melhor não comer congelado. Não, ó, veja a dica aí, você que está assistindo. É muito mais importante que você coma uma comida de verdade, mesmo congelada, do que você sair buscando alternativas práticas de ultraprocessados. Então, isso não dá nem para discutir. Então, quando se busca um alimento congelado, de boa qualidade, que nós estamos falando aqui do que a Marlete produz, a gente não vai comparar com um alimento congelado ultraprocessado, né? Então, a perda é realmente a vitamina C, porque ela oxida muito facilmente. Então, na medida que você cortou uma laranja, você já está perdendo vitamina C. Mas essa perda, ela é muito pequena, gente, quando você compara com o consumo de vitamina C ao longo do dia. Então, realmente é uma coisa que deveria deixar. As vitaminas, de uma forma geral, eu sempre penso, né, em alimentos in natura, né? Quando Claro, você sim. precisa ter esse acesso, né? Então, porque isso é uma coisa que falam muito, Marlete, tipo assim, É um e o ruído, suco? né? É um ruído. O suco, ele já perdeu tudo se guardar um suco na geladeira. Fiz de manhã e vou tomar na hora do almoço ou no jantar. Perdeu pouca coisa, gente. É melhor tomar esse suco do que você não tomar nada ou tomar um refrigerante, né? Mesmo que seja diet. Mesmo que seja. Nossa, nem me fale. É um ruído. Marlete, agora vamos falar um pouco de sustentabilidade. Olha,
Como que o restaurante vem vendo isso? Tem alguma ação que vocês já estão fazendo aqui no restaurante, pensando, por exemplo, em resíduos, né? Como é que faz o descarte, esse tipo de coisa. Ira, lá, há 21 anos atrás, eu nem pensava nisso, né? E eu só vim perceber que nós estávamos marcando algum ponto positivo agora, com essa onda do verde, da sustentabilidade, que eu também fui adquirindo conhecimento. Quantas latas de molho de tomate que eu deixei de abrir? Todas. Em 20 Em anos. 21 anos aí. Já vai 21. Quantos pacotinhos para fazer caldos que eu não abri? Não fazer fritura. Eu só me dei conta disso não tem muitos anos atrás, não. Um cliente perguntou para mim, o que você faz com o óleo que sobra? Eu falei, óleo que sobra? Eu falei, até fiquei assim, sabe, meio chateada. Eu falei, que óleo que sobra? Da fritadeira. Eu falei, não, eu nem tenho fritadeira na minha cozinha, não faço fritura, né? Ele queria saber qual era o descarte desse óleo, né? Sim. Eu falei, nossa, que bom, eu não gero, né? Eu não gero óleo de descarte. E aí eu fui fazendo a soma dessa leitura do que a gente deixou de fazer. Todo o milho que a gente descascou, eu gerei o quê? Lixo orgânico, não o outro que vai para a prefeitura. E ao longo do tempo, eu fui arrumando. Gente, isso é uma iniciativa própria. A gente teve erros, acertos, deu certo um período, depois não deu mais. Hoje nós estamos um pouco melhor nessa gestão. Então, hoje a gente tem uma cooperativa que coleta toda a caixa de papelão que a gente recebe mercadoria. Chegou carne, frango, peixes, caixa de papelão, foi no supermercado, caixa de papelão. Abre essa caixa de papelão e vai para bags, lá na quadra nossa, fica lá guardado. Enche 3, 4 bags e aí liga para a cooperativa, eles vêm recolher. É uma cooperativa que fica no bairro Pedra 90, acho que são 27 famílias que estão organizadas. Nós não vendemos refrigerante, então a gente não gera, olha a diferença, a gente não gera latinha, né? Então a gente vende água e suco. Recentemente, uma ONG que usa a tampa da água mineral, recolhe isso, tanto que o nome da ONG é Tampatinhas, que ela ajuda animais, faz castração, algumas coisas. Eu falei, olha, eu não vou ter muita tampinha, mas eu vou separar. Ira, nem fiz divulgação, a gente só colocou um latão ali, um negócio identificado que ela deixou, os clientes daqui. Eu recebo, aí eu virei ponto de coleta, eu recebo pacotes só de tampinhas. Show. A gente vai até levar num dos locais, porque é tudo voluntariado. Então, assim, Sim. não é uma coisa que você liga, olha, vem aqui buscar que está lotada. Eu falo, olha, eu não tenho como ir. Eu falei, onde que é? Não, deixa que eu vou levar. Então, é uma via de mão dupla. A cápsula de café também não gero muito. A gente quase não vende café aqui. A gente oferece o chá que pegou, né? Os clientes passaram a trazer as suas cápsulas de café. Aí a gente liga, esse sim é uma empresa que tem uma organização diferente. Nessa história toda, eu gero menos lixo do que um restaurante normal, que eu não estou dizendo que está errado, a proposta dele é usar outros ingredientes, está tudo certo. Então a gente gera menos e eu consegui algumas respostas. Então o que eu mando para a prefeitura é bem menor, é quase 1/3. Vamos pensar do que se eu não tivesse essa conduta na alimentação natural, que a gente, né, usa esse termo para identificar que é o máximo de alimentos in natura. E foi sem querer, né? Quando a gente pensou, eu não pensei na sustentabilidade. Não era moda. Não era moda. Mas eu fico muito, mas muito feliz disso ter
ter dado certo até nesse aspecto, né? Da gente Sim. gerar menos lixo. Sim. Olha, agora você me fez lembrar lá da história da comida de verdade, né? Ah, As nossas mães, as nossas avós, avós não tinham milho na lata, né? não tinha nada. Nada. Eu me lembro, Marlete, que na minha casa, bom, eu sou lá do meio do Pantanal, né, gente? E a minha mãe sempre falava que tudo era produzido lá, na fazenda. Sabão, ela se fazia sabão com as coisas que tinha lá, que eu não vou saber dizer, mas uma delas era a gordura que tirava do boi. Aí tudo era feito lá, a horta grande que produzia, que fazia o molho de tomate, o milho era da roça, Aham. mandioca. Então não existia nada disso e todo mundo comia e não tinha essa epidemia que existe hoje de obesidade, né? Que eu falo assim, diabetes, hipertensão. As pessoas se mexiam mais, né? Uhum. E comia comida de verdade. É isso mesmo, né? Então, se a gente fosse colocar, né, uma estrelinha aí na alimentação natural, seria essa, né? Esse ganho, né? Além das doenças crônico-degenerativas, Sim, a gente também está colaborando com o meio ambiente. sem dúvida. Sem dúvida, né? A gente produz muito menos lixo quando faz comida de verdade, né? É isso, né? E hoje acho que é impossível, né, Marlete, produzir comida. Não é impossível não, mas deveria ser uma coisa que todo mundo deveria ter como preocupação, produzir comida pensando nessa sustentabilidade, né? Eu olhando para a nossa cidade, eu penso que nós já poderíamos estar com uma coleta seletiva, né? É, Então, não cabe, com tanta pesquisa chegando, com tanta informação, seria mais fácil. Dá trabalho, Ira? Dá. muito mais. Mas, assim, dá um prazer tão grande quando eu vejo, né, o pessoal vir fazer a coleta, ou a gente levar. É uma certeza de que um pedacinho você está fazendo. Se todos os restaurantes da cidade, se não dá para implantar, olha eu aqui, as ideias, se não desse para implantar com todas as residências, olha, vamos começar com os restaurantes que talvez gerem mais lixo, né? Com hospitais, eu não sei, Sim, sabe? Vamos dar um passo de cada vez, né? sem É dúvida. possível, tá? É uma questão educacional, eu acho, né? Política também, né? Política também. Sem dúvida. Mas eu acho que vai chegar esse momento, sabe, Marlete? A gente não vai ter muito para onde fugir disso. Que as coisas vão ficando insustentáveis, né? E aí chega um momento que as pessoas têm que Um tomar dia conta. eu numa dessas, participando desses eventos, né, de sustentabilidade, uma pessoa lá falou assim: e o lixo que você joga fora? É porque a gente usa essa expressão, né? Eu joguei fora. Mas você não joga fora. Está no planeta, né? Tá no planeta. Entendeu? Você não joga. Aí É tinha um igual gente. desenho, né? De uma pessoa assim atirando para a estratosfera. Não, você não Exato. joga fora. Está no planeta, né? Ah, eu não estou usando mais, vou jogar esse sofá fora. Ou eu vou, né? Não, mas você não jogou fora. Você tirou da sua casa. Mas alguém vai ter que dar conta dele lá. É verdade. É igual você tá passando de carro e alguém joga latinha pela janela. E você fala, nossa, ele tá pensando que tá jogando onde? Aonde, né? No lugar que ele vive, obviamente, né? E depois de 20 anos, agora já caminhando para 21 anos, né, Marlete? Para onde você acha que vai essa alimentação natural? Como você vê isso hoje? Eu acho que o próximo capítulo, na minha experiência, né, na minha visão, eu leio muito sobre tendências, né? Agora está forte, né? Todo ano tem as feiras internacionais, tendência, tendência, que é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado para não ser só modismo, né? Sim. Às vezes aparecem umas coisas surreal aí, assim. Ah, vamos lembrar aí do pistache, né? Nossa, pistache, assim. Cara, eu nunca tinha ouvido nem falar, nem o sabor eu não conhecia direito. Dava a impressão de que se você não tivesse alguma coisa com pistache, o seu estabelecimento não era bom. Eu falei, eu não vou entrar nessa, não. Aí eu falo, mas por quê, né? Ah, em algum lugar do mundo, alguém influenciou aquilo para virar moda. Então a gente tem que tomar cuidado com os modismos.
Eu acho que agora o próximo capítulo de pessoas que pensam, né, como o Natural Club pensa, é fortalecer, é não se envergar, é não se deixar abater, porque talvez na história agora a gente está num momento um pouco melhor diante do que, no meu caso, há 20 anos atrás, né, onde a gente parecia um ET aqui na cidade. Mas não acho que vai ser fácil, Ira. Tem algumas coisas na legislação que até mudaram recentemente na tabela da rotulagem, né? A gente teve umas mudanças aí. Sim. Mas é muito difícil aquela tabelinha ainda para o consumidor final lá da ponta ler e entender, sabe? Ele sacar direitinho, né? Para mim tinha que ter 2 carimbos, né? Ou 3, talvez, né? 100% saudável, in natural. natura, medianamente ou alguma coisa similar e ultraprocessado. Porque a palavra ultraprocessada, você sabe que ela foi criada por um pesquisador da USP? Não. Esse termo foi. Olha, Essa caracterização do ultraprocessado, eu não me lembro o nome dele agora, depois você pode colocar aí na. Mas foi criado por esse pesquisador da USP e isso foi disseminado no mundo inteiro. Então, assim, é uma categoria de alimentos, né? É um grupo de alimentos que não é alimento, né? Nossa Senhora, olha a confusão. Que não é alimento, é uma soma de partes de alimento, né? eu sempre. Mais química ali, não é? Sim, então quando não é você. alimento. Toda vez, acho que até aproveitar para falar um pouco disso aqui, né, Marlete? Ultraprocessado, normalmente, pensa, gente, naquelas. Vou citar um exemplo das batatas, né? E que você olha as batatas, ingredientes. Sempre tem que ler a lista de ingredientes para você poder fazer qualquer julgamento sobre algum produto. E a grande maioria dos ultraprocessados, você vai ver a lista de ingredientes, tem inúmeros nomes que você nem sabe ler, às vezes. Então, toda vez que você pensa numa. Ah, esse aqui é uma batata, mas dá uma olhada na lista de ingredientes. Eu conheço uma aí que tem mais de 40 ingredientes e que a batata deve ser lá pelo 10º. Você sabe que os ingredientes eles estão o nome aparece primeiro. Com a quantidade. Açúcar, esse é o que mais tem no alimento. O segundo, o terceiro, ele está assim pela ordem. E nesse exemplo de batata, por exemplo, você vai ver que está lá pelo 10º. Ou seja, o que menos tem naquele negócio é a batata. Tem uma porção de outras coisas que juntou e fez aquele produto que é saboroso, atrativo, né, palatável. A embalagem é bonita e aí você compra para comer no seu lanche. É isso. Né, Marlete? É duro, hein? E ontem, só para finalizar aqui a nossa conversa, mas eu sempre gosto de estar fazendo biscoito, bolo, quando eu recebo alguém. É uma coisa que eu acho super prática, né? E às vezes, celebrando algum momento, né? Eu falo assim, olha, esse bolo, ele não tem açúcar, ele não tem leite, ele não tem trigo. Eu, às vezes, gastei aí 40 minutos para fazer o bolo e as pessoas vão ficando assim, nossa, nem quero experimentar esse negócio, porque isso tem sabor. Aí comem e são surpreendidos com aquele paladar diferente. Então, acho que assim, a gente, quando fala de natural, Marlete, e aí a gente tem que valorizar isso, né? De confeccionar coisa em casa, porque isso tem muita coisa envolvida. Tem o afeto da família, tem conhecimento, tem tradição, tem história. E com certeza tem saúde, né, gente? Que eu acho que é fundamental. Essa vertente, né, que a gente tanto luta, né? Porque o Natural Club, lógico, ele é a sobrevivência minha, da minha família, dos que trabalham conosco aqui, mas tem algo que não se paga com o lucro, com o resultado, que é essa satisfação. Porque isso está lá no DNA da gente, que é o propósito, né, Ira? Exato. Então, assim, cada vez que você estuda, cada vez que você se propõe a fazer um teste, refazer e dar certo, e ver se as pessoas vão gostar,
Você sai do conhecimento, vai para a prática e aí você constrói alguma coisa diferente, né? Legal. Então, esse ciclo que é muito virtuoso e muito bom. E é ele que está permitindo que o Natural Club seja uma referência, né? É um capítulo diferente que a gente está conseguindo escrever. Que legal. Parabéns, Marlete. Parabéns aí pelo restaurante. Obrigada. Acho que há anos, e eu conheço você desde a época da faculdade, né? A gente acompanha esse trabalho maravilhoso que é. E se você aí que está nos assistindo não conhece, te convido a vir aqui no Natural Club conhecer, gente. Eu desafiei a Marlete, depois dessa nossa conversa que já tivemos, que você, se ainda não assistiu, volta lá e vai assistir o episódio do nosso podcast, que tá um espetáculo. Eu desafiei Marlete a preparar um prato que fosse rápido, usando só alimentos in naturas e que você conseguisse repetir aí na sua casa. Então vamos lá, Marlete, o que nós vamos preparar hoje? Então, eu escolhi a filé de tilápia, né? Então, ele não passou, ele só passou pelo processo de ultracongelamento também, que é assim, né? Eu não fui pescar, hein? Isso aqui estava pronto. E nós vamos temperar ela com sal, o limão e as raspas do limão e vamos grelhar. A diferença é que a gente pode fazer essa grelha sem, não é frito, né? Grelhado. Mas eu posso empanar, eu posso fazer sem empanar com nenhuma farinha, eu posso empanar com amido de milho ou a farinha de trigo. E o sabor dos três fica maravilhoso. Perfeito. E para acompanhar, a gente vai fazer um tomatinho morno aqui só com a cebolinha, sal e um pouco de azeite. Você vai ver a delícia que é dessa alimentação nutritiva, prática e muito saborosa. Nós vamos temperar o filé de tilápia com sal, que não precisa ser exagerado, né? O alecrim picadinho, o suco de limão e a raspa desse limão. Percebe uma parte que está mais branca daqui aqui e aqui ainda meio rosado? Então essa parte ela já foi cozida, né, grelhada, e agora nós viramos ela para terminar a segunda metade aqui, ó. Nós finalizamos agora a tilápia grelhada, né, só com azeite, douradinha, bem temperada, e nós vamos para a próxima, que é a tilápia empanada no amido de milho. É importante lembrar que nós não estamos passando no ovo. O próprio molhinho, o caldinho do tempero, a gente já vai para o amido de milho, tá? E a terceira opção é empanar esse filé de tilápia, o mesmo tempero, na farinha de rosca. Vamos lá? Grelhamos o filé de tilápia sem nada no empanamento, com amido de milho e com farinha de rosca. E fizemos aquele tomatinho cereja grelhado, só com temperos naturais, né? Nós usamos aqui um pouco do alecrim fresco e a cebolinha. E agora nós vamos servir. Nós vamos degustar isso aqui, tá, gente? Vocês vão ficar só com a água na boca. Gente, agora que chegou a melhor hora, eu entro em cena, tá bom? Nós vamos degustar agora esses 3 tipos aqui de pratos que a Marlete fez com tanto carinho pra gente. E o que eu achei fantástico é a praticidade e que qualquer um de nós consegue repetir em casa. Para quem é alérgico a trigo, tem a opção aí com amido de milho sem nenhuma farinha. E para quem pode comer farinha de rosca, que é trigo, tem a opção também. Então vamos ver se ficou bom mesmo? Vamos Você lá. vai provar qual? Eu vou provar esse aqui que é com curiosa, amido. com amido. Quero ver, porque nunca imaginei que sem passar ovo dava certo. Eu vou ficar no grelhado aqui. Perfeito.
Depois dessa conversa, talvez fique claro que o maior diferencial não é a palavra natural, é o critério. Culinária é herança, gastronomia é desenvolvimento, nutrição é responsabilidade. Quando essas três caminham juntas, o prato deixa de ser tendência e vira permanência. Em um mundo onde tudo pode ser fit, o verdadeiro avanço talvez seja voltar a reconhecer os ingredientes, saber de onde vêm, entender como são preparados e assumir que saúde não nasce do marketing, nasce do processo. 20 anos depois, o Natural Club continua mostrando que comida bem feita não envelhece. Eu sou Ira Soraya e isso foi mais um Nutri Isso Pode. Beijos nutridos e até o próximo episódio!